Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Sabe que às vezes eu fico pensando, antes de entrar na palavra, me sinto tão honrado, assim, sabe? De poder estar aqui onde eu estou agora, de estar numa igreja que confia em alguém tão novo como eu, alguém que tem uma oratória até ruim às vezes. Quem me conhece de perto sabe que eu começo a falar, eu tenho caguejo, tenho uma dicção ruim, mas... Meu querido, talvez você não me conheça, mas eu te garanto uma coisa que eu tenho feito de uns anos pra cá. E foi o que eu fiz para me preparar para essa palavra, é garantir que eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, independente de qual seja a sua expectativa para hoje, talvez você tenha entrado aqui esperando pouca coisa, afinal, né, são jovens. Tem gente que pensa assim, jovem, vamos lá, né, para prestigiar. Talvez você tenha com muita expectativa, mas independente da sua expectativa, quero dizer que eu dou 100% de liberdade para o Espírito Santo começar a fluir nesse lugar através da minha vida, para que cada palavra que eu ministre não sejam as minhas palavras, mas seja o Espírito Santo fluindo através de mim. Por isso, antes de a gente começar essa palavra, feche seus olhos, onde você estiver agora. Eu vou pedir para que em 1 minuto você estenda suas mãos para cá e ore por mim, e declare agora a liberdade do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém. Amém, Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto eu amo o Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor sabe como eu valorizo a sua presença, como eu amo os teus caminhos, Deus, e eu oro para que os meus olhos estejam no Senhor nessa palavra. Que o meu coração esteja conectado com o seu coração, Jesus. Que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam as suas, Jesus. Que o Senhor, assim como o Senhor veio nesse louvor, que o Senhor permaneça conosco. E que nós possamos permanecer no Senhor durante essa palavra, Pai. Eu oro para que não seja só uma exposição de alguns textos, de algumas ideias, mas que seja a sua palavra que é viva, Senhor. E que ela possa penetrar nesses corações, e que nesses corações possam se fazer rios de águas vivas para a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos no TUI, eu sou líder do TUI, como a Carol falou, e nós estamos numa série de 3 partes, né, sendo que o tema da série é Mortos Vivos. O primeiro título, né, que fala? O primeiro título foi Sacrifícios Vivos. Eu preguei isso no começo desse mês. A segunda parte foi sobre humildade. A gente está lendo sobre Romanos 12 ali. A gente tem aprendido grandes e preciosos ensinamentos a respeito do reino de Deus. A gente falou na primeira pregação que Paulo nos mostra em Romanos 12, 1 e 2, que nós fomos chamados não só para morrer para nós mesmos, mas para viver para Cristo. Ele usa o termo sacrifícios vivos, que quer dizer, eu morro para mim, para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Aí na sequência, no versículo 3, ele fala assim, olha, não se considere mais do que você deve achar de você mesmo, mas seja equilibrado a respeito da sua visão sobre si, ou seja humilde. Entenda o que está sobre você, entenda qual é a unção que Deus colocou sobre você, e não seja altivo, não seja soberbo. E hoje nós vamos falar sobre a continuação de Romanos 12, a partir do versículo 4. E sabe que eu não preparei, eu não pensei nos temas, pensando na conferência, mas Deus é tão gracioso que o que eu vou falar hoje aqui é algo que a Érica e o Ramon, que cadê eles? Estão ali. Trouxeram para a gente como visão para essa conferência, para os voluntários, para a equipe, para a Yacht Church, que é unidade. Hoje nós vamos falar sobre unidade, um tema que é tão conhecido, mas que muitas vezes a gente deixa de viver na igreja. Eu digo mais, é um tema que é tão conhecido, mas a gente vive algo tão oposto dentro da igreja. A prova viva é você ver os grandes reality shows que existem aí. Big Brother, qualquer outro do cowboy, da Fazenda. Gente, o pessoal passa 2 horas de frente de uma TV para ver treta. De subcelebridade, gente que nem se conhece. Porque nós vivemos uma cultura
que aplaude, que elogia a desunião, a desunidade. Mas Paulo nos mostra, desde o versículo 1, falando, olha, não se amoldem com o modelo do mundo ao redor de vocês, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. O mundo onde nós vivemos, ele aplaude a desunião. As maiores audiências no YouTube, nas TVs, são de briga, de treta, e famoso falou isso, daquilo, e do outro, Mas Paulo está falando, ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caminho contrário. Morra para si, viva para Jesus. Seja humilde e vivam em unidade. O tema da palavra de hoje é a unidade do corpo de Cristo. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos 12, a partir do versículo 4, nós vamos ler a palavra de Deus e falar mais um pouco sobre isso. Posso ler? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Só para você entender o que está acontecendo aqui, nessa carta que Paulo escreveu para Romanos, a igreja de Romanos é uma igreja que nasceu ali em uma das viagens missionárias de Paulo, e era uma igreja que estava num centro de uma grande cidade daquela época. E logo que começou a crescer a igreja, o imperador daquela época, ele expulsou os judeus da cidade. Consequentemente, com o evangelho sendo pregado, aquela igreja se tornou uma igreja de gentios. Pessoas que não eram da tradição judaica, não tinham os costumes de judeus, começaram a se converter, falaram, cara, eu quero Jesus, eu quero viver isso que você está falando. Meu Deus, essa pessoa foi curada, não tem como negar, eu aceito esse Jesus. E ali a igreja de Romanos começou a se formar sem os judeus. Os judeus haviam saído expulsos e a igreja começou a crescer. Mas em determinado tempo da história, esse imperador morre e aquele decreto caiu. Os judeus que estavam afastados daquela cidade voltam para a igreja de Romanos e está instaurado a treta da igreja de Romanos. Por quê? Porque judeus, eles têm uma cultura muito peculiar de cultuar a Deus. Não pode comer aquilo, não pode comer isso. As festas são assim. O cabelo tem que ser assado, você tem que orar fazendo movimento. E uma diversidade de direcionamentos, de diretrizes, de doutrinas. Por outro lado, os gentios eram aqueles que eu costumo falar que eram os cristãos da parede preta, sabe? Que usa botinha, o chapéu da minha geração, que canta Yeshua, Yeshua, Yeshua. Eram os cristãos que estavam apaixonados por Jesus, mas não tinham nenhuma tradição cristã, muito menos uma tradição judaica. E ali começou a acontecer uma briga, porque o judeu falava, ei cara, você não pode comer carne. Como é que você se diz cristão e come carne de porco? Você está maluco? E o gentio falava, meu, relaxa, Jesus é bom, Ele é lindo és. Ele ama aqueles que estão próximo dele. E ali começou, e Paulo decide escrever uma carta, que do versículo 1 ao 11, do capítulo 1 ao 11, ele começa a dar diversas doutrinas, dogmas, verdades a respeito do Evangelho de Cristo. E a partir do 12 ele começa a entrar um pouco mais a fundo e tratar essas questões de divisão. Então, basicamente, Paulo ele estava se dirigindo a uma igreja dividida, e a mensagem de Romanos 4 e 5 é para uma igreja que precisava aprender o que era união. Por isso, meu primeiro ponto que eu quero falar com vocês é, nós somos membros do mesmo corpo. Olha o que ele fala no versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um, diga um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu acho que a primeira coisa que nós como cristãos temos que entender é a diferença entre a palavra união e a palavra unidade. Você sabe qual a diferença da palavra união e unidade? Quantos aqui sabem a diferença? Quem sabe o que é unidade? Levanta a mão aí. Só para eu saber se eu não estou pregando sozinho aqui. Quem sabe o que essa diferença? Levanta a mão para eu saber. Eu por muito tempo achava que era a mesma coisa, união e unidade, mas eu fui no dicionário e peguei a definição literal do que é um e do que é outro. Olha só, união, definição, adjacência, conjunção, justaposição de dois ou mais seres, coisas, etc.
União. Quando duas coisas separadas são colocadas juntas. Isso é união. Agora olha o que diz unidade. A primeira definição. Qualidade é o estado de um ser ou único. Definição 2. A qualidade de um ser uno que não pode ser dividido. Sabia que união não é o que Paulo está falando que nós devemos viver? O corpo de Cristo não foi chamado para viver em união uns com os outros, mas o quê? Unidade. Onde não pode ser dividido, onde não existe crença X ou Y, onde não existe gentil ou judeu, onde todos são um em Cristo. Nós vivemos um tempo onde a igreja tem falado muito sobre unidade. Nós devemos nos unir em prol da vida, da família, mas na verdade vive uma união. Pessoas com ideias completamente divergentes, atacando umas às outras, se colocando no mesmo ambiente, falando nós somos juntos, e não percebem que são apenas um aglomerado de pessoas. E Paulo, ele eleva o nível desse entendimento, e fala, olha, vocês não estão entendendo, eu não quero que vocês vivam juntos. Jesus não morreu numa cruz para que judeus e gentios vivessem ali, compartilhando o mesmo ambiente, dividindo o mesmo teto. Jesus morreu numa cruz para que todos sejam um nele, para que todos sejam filhos do mesmo Pai, para que todos se façam Cristos aqui na terra. É para isso que Jesus morreu. Vocês entenderam errado. Meu querido, eu não sei se já parou para pensar a respeito desse tema, unidade, mas eu vim aqui em nome de Jesus para dizer que nós precisamos o quanto antes despertar para a urgência da unidade do corpo de Cristo. Você sabia de uma coisa? Que o reino de Deus, ele entende claramente o poder da unidade. Sabia disso? Em Mateus 12, acho que é 12, Mateus 12, Jesus, ele está lá expulsando os demônios, manifestando ali um monte de milagres, e os fariseus falam, ó, esse aí expulsa em nome de Beelzebu. E Jesus dá uma resposta muito interessante, ele fala assim, uma casa dividida não fica em pé. Parafraseando, ele fala isso. E na sequência ele fala, será que pode o diabo expulsar o próprio diabo? Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte, até o inferno entende o poder da unidade. Até o inferno entende que a unidade é uma das maiores estratégias do reino de Deus. Em contrapartida, se você olhar lá em Atos 4, aliás, Atos, do capítulo 1 até o capítulo 4, você vê diversas vezes ali o autor de Atos mostrando, e eles estavam unânimes em oração, e perseveravam juntos em oração, e você vê nesses 4 pequenos capítulos, uma igreja de 120 pessoas se tornando uma multidão de sei lá quantos milhares de pessoas, você vê uma igreja unida, orando e louvando o nome do Senhor, até que o ambiente físico onde eles estavam começasse a tremer. Esse é o poder da unidade. Chegou a hora de nós como igreja abrirmos os nossos olhos para aquilo que o diabo tem roubado de nós. Sabe, eu não conheço vocês, todos vocês, eu conheço alguns. Talvez você não me conheça, mas se você veio aqui pelo nome de Jesus, eu posso dizer uma coisa para você, eu sou um com você. Olha a pessoa do seu lado, olha quantas pessoas tem aqui. Você pode não conhecer a história delas, mas por causa de um sacrifício, vocês são filhos do mesmo Pai. Vocês são membros do mesmo corpo. E juntos, unidos, em unidade, nós temos a autoridade em Cristo. Glória a Deus! Nós temos a autoridade de Cristo para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E para antes de eu prosseguir aqui, eu quero que você se pergunte, será que eu tenho entendido e vivido o princípio da unidade no reino de Deus? Eu sou líder de jovens aqui da igreja, do Tuai, como eu falei. E uma coisa que eu tenho visto é que fofoca e notícia ruim chega muito mais rápido do que elogio e notícia boa. Amém? Quantos concordam com isso? Gente, acontece alguma coisa com o irmão, o casal XY fizeram sexo antes do casamento, você viu? Eu sei de um dia para o outro. Já sei onde foi, como foi,
Onde estavam os pais e qual que está sendo o desdobramento? Como foi? Não, espero nem saber também. Agora, de sendo vulnerável com vocês, às vezes a gente demora, eu falo com a Cá, caramba, o que aconteceu com tal pessoa? Olha só como ela cresceu em Deus, olha que autoridade que ela tem. É muito mais fácil nós repararmos nos erros das pessoas do que nos acertos, naquilo que Deus está fazendo na vida delas, mas nós precisamos mudar isso. Quantos aqui enxergam a necessidade de buscarmos unidade na igreja? Levanta sua mão, você enxerga a necessidade. Sabe, eu também lidero a adoração aqui na igreja, faço parte da organização do louvor com o Ramon, com o Diego, com o pastor Neto. Neto agora está indo em Campinas. Mas uma das coisas que eu mais amo, que eu tenho reparado nesses anos ministrando adoração, é que os maiores romperes acontecem quando a igreja junta em uma só voz, levanta a sua voz, levanta as suas mãos e começa a adorar a Deus. Sabe aqueles hinos? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa troca. Sabe por que esses louvores ministram tanto ao nosso coração? Porque eles nos ajudam a lembrar quem nós somos diante de Deus e quem Ele é para nós. Quando nós cantamos sobre a mensagem da cruz e sobre aquilo que Jesus fez por nós, meu querido, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós igualmente somos desesperados por essa mensagem, pelo poder dessa cruz. Talvez você esteja ouvindo minha palavra e esteja se perguntando, mas o que tem a ver unidade com essa série Mortos Vivos? O que Paulo está querendo dizer? Sabe como nós vamos viver a verdadeira unidade? Quando nós, o corpo de Cristo, decidimos, morremos para nós, para sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pode aplaudir, glória a Deus. Eu amo a história da igreja de Antioquia, lá em Atos 11. Atos 11, para quem não sabe, foi o primeiro lugar da Bíblia, da história da igreja primitiva, onde as pessoas olharam para os cristãos e disseram, olha, eles são cristãos. E sabe o que quer dizer essa palavra cristãos? Lá no grego, pequenos cristos. Isso mostra que a igreja primitiva, lá em Atos 11, conseguiu chegar num nível de intimidade tão grande, numa unidade tão grande. Eles morreram tanto para si, que quando olhavam para eles, eles não enxergavam ali o João, a Carla, olha, é o André, o rapaz da marcenaria, olha só, é o apóstolo. Eles olhavam e diziam assim, olha, são os pequenos cristos. Meu querido, nós precisamos morrer para nós mesmos e entender que nós todos somos chamados não só para ficar nesse lugar de morte, mas para viver uma vida que reflete a Cristo. E assim nós seremos verdadeiramente unidos. Em unidade nós poderemos refletir a imagem de Cristo. É um prazer ser chamado cristão, porque quer dizer que quando alguém olha para mim, não enxerga mais o Lucas, não enxerga mais meus defeitos, minhas qualidades, o cara que canta aqui na frente, o cara que prega, mas enxerga Cristo. E essa é a minha oração para essa conferência, essa é a minha oração para essa igreja, essa é a minha oração para o Tuai, para os líderes que estão debaixo da nossa autoridade, minha e da Carol, para as pessoas que frequentam o Tuai, que nós possamos morrer tanto para nós mesmos, a ponto de nós sermos reconhecíveis para o mundo. E tudo que eles enxerguem seja Jesus. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero fazer uma ilustração para vocês entenderem o que eu estou falando. E eu vi ela numa pregação do pastor Abe Uber, que eu acho que ela ilustra bem e amarra essa ideia de que nós devemos morrer para nós e viver para Cristo. Quantos aqui sabem o que é uma batata? Obviamente foi uma pergunta só para você interagir comigo, enquanto eles trazem a mesa aqui, que eu estou vendo com o canto do meu olho que não chegou ainda. Ó, ô louco, subestimei. Obrigado.
Não, obrigado. Vou fazer uma pergunta bem idiota, você responde para mim. Quantos sabem o que é isso aqui? Uma batata. Quantas batatas tem aqui? Vocês conseguem ver? 3 batatas. É muito visível porque cada uma tem um tamanho, cada um tem um formato, cada uma tem uma limitação entre si. Quando você olha, você vê 3 batatas. E assim como essas batatas, nós somos muitas vezes. Mas sabe o que acontece com um cristão quando ele fala, eu aceito que Jesus viva em mim. Eu aceito viver a vida de Jesus para mim. A vida começa a nos expor a algumas pressões. A vida começa a nos expor a algumas situações de pressão, de dificuldade. E pouco a pouco, a divisão clara de 3 batatas começa a desaparecer. E aí você começa a olhar de longe e olha, peraí, esse cara está meio diferente. A forma dele é diferente. Peraí, aquele grupo ali que era tão dividido, via tantas pessoas, parece que eles estão falando de jeito igual. Parece que eles se unem pelas mesmas coisas. E a vida vai te pressionando um pouquinho mais. E você vai sendo exposto, a sua carne vai sendo exposta a situações onde você vai pouco a pouco morrendo para si mesmo. Morrendo para a sua própria individualidade. Até que um dia as pessoas olhem para você e vejam o quê? A unidade de Cristo. Não se vê mais 1, 2, 3 batatas, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo resplandecendo em nós, a unidade do corpo dele. Eu morri para mim mesmo, porque eu decidi viver para Cristo. Então, meus amigos do mundo, que me perdoem, mas eu não vou ser aquilo que eles esperam que eu seja, porque Jesus me criou com uma função muito específica no corpo, e eu abraço essa autoridade, eu abraço essa identidade, para que o corpo funcione bem. Eu oro para que hoje você abra mão de tudo aquilo que você construiu a respeito de você mesmo, que você mude a história que você conta e tem contado a respeito de si mesmo. E se abra para a vontade de Jesus para a sua vida. E talvez você vendo essa ilustração, você pense, beleza, Lucas, mas e aí? Nós somos um bando então de robozinhos? Nós não temos particularidade então. Afinal, a gente morreu para si, e Jesus não está nem aí para as nossas aptidões, para os nossos gostos. Paulo, ele aprofunda um pouco mais essa ideia, e eu acho que torna ainda mais bela toda essa ideia. Olha o que ele diz. Espera que chegou meu computador. Não estou conseguindo mexer. Olha o que ele diz no versículo 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. O meu segundo ponto é: cada membro tem uma função específica no corpo de Cristo. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes nós nos distraímos com os dons dos outros. Às vezes nossos olhos brilham para aquilo que queima no coração daquela outra pessoa, para aquilo que Deus chamou a outra pessoa para fazer. E eu vou falar uma coisa e eu espero não ofender você. Mas acho que o grande problema, um dos grandes problemas que a igreja vive hoje em dia, é porque nós canonizamos alguns lugares da igreja. Esse lugar aqui que eu estou, deixou de ser uma ferramenta. Isso se tornou objetivo. À medida que as pessoas olham e falam, aquele é meu objetivo. É isso aí, não, é isso. Eu fui chamado para estar lá na frente, cara, mas eu tenho certeza. Eu canto muito bem. Como é que eu posso não decidir estar ali na frente? É privar, eu não posso fazer isso com outras pessoas, é um egoísmo da minha parte. Eu preciso compartilhar aquilo que Deus colocou em mim. Eu lembro uma vez que eu estava conduzindo uma adoração aqui no domingo na igreja, e me abordou um rapaz, e ele veio, e falou assim, mocinho, vem cá. Aí eu abaixei, ele estava bem aqui assim, eu abaixei, aí ele, como é que eu faço para estar aí? Aí eu olhei para trás, falei
falei, amado, aí aonde? Só para entender. Aí ministrando com vocês, eu falei, cara, você é chamado para adoração, para o ministério de louvor? E ele, sim, sou chamado e chamado com autoridade. Já mandou essa. Eu falei, caramba, estou diante aqui do novo avivalista do louvor das adorações proféticas. Falei, querido, muito legal, cara. Então, faz o seguinte, começa a vir aqui no coral da igreja, começa a participar, porque é o processo natural de todo mundo, a gente começa a participar ali e começa a se conectar, e ali a gente vai crescendo, eu comecei lá, enfim. Pode ser? Aí ele, não, você não entendeu, eu quero estar aí. Ele falou para mim assim, amado, eu sou adorador desde o ventre da minha mãe. Eu falei, caramba, o cara desde a barriga ela tá lá, eu escolho Deus. Louvando, falei, esse é varão mesmo. Falei, eu não sou dentro do ventre não, pelo menos aprendi a falar antes. Eu falei, cara, posso te dar um conselho? Se você é um adorador por excelência, desde o ventre da sua mãe, você veio de uma outra igreja, passa um tempo servindo no coral, porque isso vai te privar de uma queda lá na frente no seu caráter. E a moral dessa história, por que eu estou falando isso para vocês? É porque as pessoas olham para as coisas que estão aqui na frente, elas olham para o Instagram, olham para esse microfone e elas atribuem a vida delas a isso. Elas acham que tudo que elas têm que fazer é caminhar, trilhar um caminho até chegar naquele lugar. Sabe, o Ramon cansa de falar nas pregações aqui de domingo de noite, que nós temos 50 zilhões de ministérios aqui. Nós temos o ministério do Iaquides, nós temos o Tuai, nós temos o Reviva, eu não vou continuar falando, senão eu vou esquecer um monte. Mas nós temos vários ministérios. Digo mais, no louvor nós temos vários cultos. Mas aonde que a pessoa quer servir? No culto de domingo. Porque é onde as pessoas estão vendo, é o culto mais cheio, é o culto que o apóstolo Lamartine prega. Meu querido, entenda o seu lugar no corpo de Cristo. Sirva esse lugar com excelência, com diligência. Cada um é chamado com uma função específica. Nós precisamos parar de canonizar alguns lugares e entender, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer. E para isso eu digo sim. É para abrir uma porta? Glória a Deus, porque aqui está sendo expandido o reino de Deus. É para limpar o banheiro? Glória a Deus, porque as pessoas vão ter a melhor experiência nesse banheiro. É para aconselhar pessoas, glória a Deus, porque as pessoas vão se aconselhar comigo e serão transformadas. É num palco, glória a Deus, porque você é usado através dessa plataforma. Meu querido, sonde o seu coração. Nós estamos tão obstinados a alcançar o lugar onde os olhos das pessoas estão, que nós nos esquecemos dos lugares aonde Deus nos chamou para olhar. Vou dizer isso mais uma vez, nós estamos tão focados em alcançar o lugar onde os olhares das pessoas estão, que nós nos esquecemos dos lugares que Deus nos chamou para olhar. Meu querido, tem muito médico que era para ser pastor. Tem muito engenheiro que era para ser médico. Tem muito pastor que era para ser um advogado. Eu tenho falado com a Carol que a gente liderando jovens, a gente tem visto entre os jovens uma dicotomia, uma polarização do serviço ao reino de Deus, como se servir a Deus estivesse completamente resumido a esse lugar, a essa igreja. Meu querido, o corpo de Cristo precisa de braços, precisa de perna, precisa de olhos, precisa de ouvidos, de nariz. Nós precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer, seja numa sala de cirurgia, seja numa sala de aula, seja num púlpito pregando. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu quero isso e eu me comprometo com essa causa, porque é muito maior do que eu mesmo. É sobre o seu reino sendo expandido, é sobre a sua vontade sendo estabelecida aqui na terra. Quando eu fui mudar aqui para a igreja, eu trabalho aqui na igreja integralmente. Cara, eu pensei em vários fatores, financeiro, fazia engenharia, tinha uma carreira para frente. Eu comecei a pensar em várias coisas, e uma coisa que eu me imaginei. Foi lá no fim da minha vida, olhando para trás e falando, que besteira que eu fiz na minha vida.
Por que eu não sei aquilo que estava no meu coração? Eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. Por que eu fui buscar dinheiro, Cada membro tem uma função específica, por isso sonde o seu coração. Faça uma oração para Deus, dizendo: Deus, mostra para mim qual é o caminho que eu tenho que andar. Em 1 Coríntios, Paulo, ele traz um outro texto para a igreja de Coríntios, que eu acredito que é paralelo a esse. E ele reforça essa ideia do corpo, e eu quero ler com vocês, está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14 até o 20. Paulo diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só olhar. Quer ver uma coisa? Kevin, vem cá. Não, peraí, Kevin, eu te dou o meu celular e o meu computador. Se você pegar eles e manter eles suspensos por 3 segundos, diante de Deus, diante dessas testemunhas, te dou. Pode encostar. Ah, não, só um detalhe. Só que você não vai usar a mão, você vai usar a sua bochecha. Vai lá. O que você falou? Eu não vou nem tentar porque eu vou quebrar. Obrigado, pode ir lá. Perdeu a oportunidade de ganhar o celular. E eu estava em intercessão aqui no meu espírito, falando: Deus, que ele tem uma bochecha flácida, que não tem... Você entende quão absurdo é uma bochecha querer exercer o papel de uma mão? Você entende quão absurdo é uma pessoa que anda com as mãos no chão e com os pés para cima? Então por que será que você quer tanto ministrar louvor se você não sabe cantar? Por que você quer pregar se você não se debruça diante da palavra, não tem isso queimando no seu coração, não ama as pessoas? Por que será que você quer ser um engenheiro, um médico, se você não gosta de estudar e não se aplica para isso? Meu querido, nessa noite, já estou terminando, mas guarde essas palavras. Nessa noite, sonde seu coração, ore para Deus e fale: Deus, eu quero cumprir o seu chamado para a minha vida. Eu quero ser uma mão exercendo o papel de uma mão, um pé exercendo um papel de um pé, uma boca exercendo um papel de uma boca. Eu não aceito estar no lugar errado. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque o meu chamado é muito maior do que mim mesmo. Ele faz parte de uma operação de expansão do reino de Deus na terra, e eu quero cumprir esse propósito. Eu quero ser um bom mordomo com o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Valorize o seu chamado, meu querido. Porque diante de Deus nós somos a mesma coisa. Seja no palco, seja no backstage, ou fora da igreja, nós somos a mesma coisa. Agora, muitas pessoas entendem tudo isso que estou falando para vocês. Entendem mesmo. É importante viver em unidade, por amor à causa de Cristo, por amor à expansão do reino de Deus. Eu entendo que eu fui chamado para fazer algo que ninguém mais pode fazer. As pessoas entendem isso, mas sabe que a grande maioria não entende. O que Paulo fala aqui no versículo 5, na segunda parte, ele diz assim: assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Ele diz assim: mas individualmente somos membros uns dos outros. Meu terceiro ponto é: nós somos membros em Cristo, mas um dos outros também. Meu querido, se você aceitou a Jesus e quer viver para Ele sozinho, desculpa, muda de religião. Diz que você professa outra fé.
Porque se você decidiu viver para Cristo, você morreu para si. E se você morreu para si, você faz parte de um corpo agora, onde sim, Cristo é a cabeça. Mas esse corpo não tem prótese, não. Esse corpo aqui não é um aglomerado ali de partes, de 2 pés, de 2 mãos. Você foi chamado para viver em Cristo, com outras pessoas. Uma amiga minha, uma vez, no começo da operação do Chuai, bebo muita água. No começo do Chuai, a gente estava fazendo reuniões, antes de começar de fato a pregar as palavras, os cultos, a gente estava fazendo reuniões com a liderança. E tinha uma amiga minha que, cara, ela era uma pessoa assim, excepcional, assim, apaixonada por Jesus, uma pessoa séria. Uma pessoa que, cara, matava e morria por Jesus. Se alguém pusesse uma arma na cabeça dela e falasse assim, você morre por Jesus, seria um sim categórico. Um sim, assim, convicto, sim. E aí eu e o Carol, a gente estava conversando, cadê a Carol? Está aqui. A gente estava conversando sobre, cara, e essa pessoa, a gente coloca ela na liderança ou não? A gente chama de head, né, os pontas de lança do Chuai. A gente torna ela head ou não? E uma coisa a gente chegou à conclusão, a gente falou, cara, essa pessoa ama muito a Jesus, mas ela ainda não aprendeu a amar os próximos. Ela passaria madrugadas, em claro, por Jesus. Ela sairia de casa no meio da madrugada para fazer alguma coisa por Jesus, mas ainda ela não faria isso pelas pessoas. E a gente teve uma conversa com ela e falou, olha, cara, você é uma pessoa que é extremamente apaixonada por Jesus. Entende o compromisso do sacerdócio, sabe? Você não se acha só mais um grão na multidão. Você entende seu lugar, mas você só não é líder ainda por um motivo, que a gente quer trabalhar com você. Você precisa aprender a amar as pessoas. E eu passo para você essa pergunta. Você daria o seu carro para alguém, sem Jesus pedir? Carro foi forte, né? Acho que podia ser menos. Se você passasse na rua e visse um irmão ali passando frio do seu lado, vocês estão, na verdade, indo para um culto juntos, vamos mudar o exemplo. Você e seu irmão, você está com um casaco super quente, e ele, você sabe que tem uma condição humilde, está passando frio. Será que você teria coragem de abrir mão do seu conforto por ele? Sabe, irmãos, esse terceiro ponto eu falo para vocês, mas eu falo por mim também. Porque é muito fácil a gente falar sobre amor ao próximo, sobre servir o próximo, sobre se considerar inferior ao seu próximo. O difícil mesmo é viver isso. E recentemente Deus começou a tratar no meu coração isso. Numa conversa que eu tive com o pastor Diego há muito tempo atrás e com o Ramon, a gente estava falando sobre generosidade. E eu, quando era mais novo, meu primeiro emprego, ganhando o salário de jovem aprendiz, eu vivi esse princípio da generosidade. Sempre dizimei, ofertei, meus pais estão aqui embaixo, me ensinaram sempre. E eu percebi que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E aí nessa conversa com o pastor Diego, com o Ramon, o Diego falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, a grande verdade é que quando se fala em generosidade, a gente nunca vai errar. Quando se fala em generosidade, você nunca precisa, na dúvida, você não precisa ter medo de ser generoso. Na dúvida, seja generoso, porque com certeza você vai agradar a Deus. E aquilo ficou no meu coração, eu falei, caramba, cara, o que aconteceu comigo? Que eu perdi isso. E Deus começou a me mostrar que havia uma falha na maneira como eu enxergava o meu próximo. Que por eu estar num palco ministrando, ou aqui falando para algumas pessoas, eu me sentia melhor do que eles. E ali eu comecei a dar passos de intencionalidade em direção a isso. Até que eu mostrasse para o meu corpo que a minha vida não pertence a mim. Os meus bens não pertencem a mim, eles pertencem a Cristo. E se Cristo me mandou considerar meu próximo maior do que eu passe frio e que não ele passe frio. Que eu ande a pé e que não ele ande a pé. Eu clamo a Deus para ver uma igreja que vive a verdadeira unidade em Cristo. Tem um texto, já estou encerrando, e tem um texto em Apocalipse,
em Apocalipse 7, no versículo 9, que diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meu querido, a unidade é um padrão no céu. A unidade é um padrão no coração de Deus. Meu querido, no céu não tem ideologia de gênero. No céu não tem política. No céu não tem racismo. Todas as nações, todos os seres, os anjos, toda a criação junto declara ao nosso Deus, seja o louvor, o domínio, a honra, a glória para sempre. Todos juntos em uma só voz se prostram diante de Deus, porque a verdade é que uma igreja que olha para Jesus não enxerga as suas próprias diferenças. Uma igreja que está diante da majestade de Jesus não consegue se considerar maior do que o outro, porque sabe que é pó diante da beleza de Deus. A minha oração é para que um dia nós, como igreja, possamos abraçar isso que Paulo está nos dizendo em Romanos 12, e possamos viver a unidade, não de maneira fingida, não de maneira processual e ritualística, mas em autoridade. Porque a verdade é que uma igreja em unidade jamais será vencida. Eu estou pregando aqui, eu lembro daquela passagem onde Pedro tem uma revelação maravilhosa a respeito do reino de Deus. Jesus fala assim: Pedro, Pedro não, ele fala para os discípulos: o que vocês acham que eu sou? E Pedro vira para Jesus e fala assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. E você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a verdade que eu enxergo nisso daqui é que Jesus não estava falando que Pedro era a chave para vencer as armadilhas do inferno. Jesus diz que Jesus, ele é o centro da igreja. E uma igreja firmada em Jesus, ela se posiciona, e o que ele continua dizendo? E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Meu querido, é tempo de nós vivermos a verdadeira unidade em Cristo. Nós vamos começar uma conferência agora, que eu creio que Deus vai derramar algo novo sobre nós, vai ser um marco na nossa vida, mas a minha oração para mim e para você é que nós possamos pegar essa palavra que Paulo nos deu e dizer: Deus, me perdoa por me considerar uma função menos ou mais do que o meu irmão. Me perdoa por não entender que eu sou corpo de Cristo. Me perdoa por não entender que eu vivo um corpo com os outros irmãos. E que a nossa unidade possa estabelecer a autoridade do reino de Deus nesse lugar, meus irmãos. Que as pessoas olhem de fora e não vejam uma igreja dividida, mas vejam uma igreja que ama tanto a Jesus, que não está nem aí para a sua reputação, para a sua vontade própria, para a sua história. Feche seus olhos. O primeiro apelo que eu quero fazer aqui nessa noite é para você que entrou aqui e talvez nunca tenha ouvido falar que existe um Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, e que esse sacrifício foi suficiente para apagar da história os seus pecados e te incluir numa herança que ele vivia, e te tornar co-herdeiro dessa herança. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um Jesus
que não é um bando de regras e religião, mas é um Jesus que morreu na cruz no seu lugar, pelos seus pecados. É um Jesus que tem um propósito para a sua vida, que te chamou para grandes coisas nessa terra. Talvez você tenha entrado aqui e se sinta tão sozinho, tão desconectado do mundo, das pessoas. E ao ouvir essa palavra, seu coração começou a falar: cara, eu quero fazer parte dessa família. Sabe como seria bom fazer parte desse corpo de Cristo, desse grande propósito, dessa grande causa? Meu querido, quero dizer que você não veio aqui à toa. Jesus preparou esse encontro para que você pudesse ouvir isso hoje. Ele morreu na cruz por você. Qualquer que seja a sua história, qualquer que seja o seu passado, quaisquer que sejam os seus medos, Ele morreu na cruz por você e Ele é a resposta para as suas perguntas. Você não precisa conhecer muito sobre Ele. Você não precisa ter um histórico gabaritado de teologia para que você se torne membro dessa família. Basta apenas uma oração. A igreja continua de olhos fechados, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero morrer para mim mesmo, porque eu quero que o Senhor viva em mim. E eu quero viver para o Senhor, Jesus. Se você entrou aqui hoje e nunca fez essa oração, eu quero pedir um favor, e a igreja continua de olhos fechados. Levante a sua mão que eu vou orar com você. Glória a Deus, já te vi. Glória a Deus, estou te vendo. Glória a Deus, eu estou te vendo. Existe mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Meu querido, eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de uma ideologia. Eu estou falando de uma pessoa que te ama e te chama para viver em novidade de vida, em algo novo. Sabe, Jesus não é aquilo que contam sobre Ele. Jesus é o que Ele é. E hoje Ele está dizendo: eu estou às portas e eu bato na sua porta. Se você abrir essa porta, eu entrarei e vou cear com você. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma pessoa, glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, feche seus olhos onde você estiver agora. Eu quero orar com você. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu recebo essa palavra que foi liberada aqui e declaro que eu quero morrer para mim mesmo, para viver pelo Senhor Jesus. Eu quero que a sua vida se manifeste na minha vida. Me dá um propósito, me dá um caminho. Eu não quero mais me sentir sozinho, mas hoje eu aceito fazer parte da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.